Boa tarde a todos. Eis que aqui nos reunimos mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos estudos, pedindo novamente a bênção do Divino Mestre, esse Divino Instrutor, a fim de que possamos compreender melhor o sentido de suas palavras e com isso enriquecer a nossa alma com novas sementes que certamente cultivadas por nós no trabalho, no esforço e no estudo, haverão de florescer e frutificar para o mundo, preenchendo-o de beleza, de sabor, de cor, de vida. Esse é o intuito de todos nós. E agora à tarde, a proposta que nos foi passada é refletir sobre essa fala de Jesus, que foi registrada pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 24, também pelo evangelista Marcos, no seu capítulo 13. E para a gente buscar entender essa fala de Jesus num sentido mais amplo, à luz da doutrina espírita, nós vamos aqui fazer uma viagem. Nós vamos caminhar pelo texto bíblico, remontando lá o primeiro texto, ou o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e culminando depois também com o livro de Apocalipse, onde nós vamos ver essa amarração de pontas, como mostrar que ao longo de todo aquele texto, todo aquele livro, há um fio condutor que une ponta a ponta num grande processo e projeto pedagógico de Deus na Terra, coordenado aqui por esse grande pedagogo que é Jesus. Então nós voltamos lá ao primeiro texto, ou ao primeiro versículo do livro Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E segue então a narrativa. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim vai esse primeiro esforço, claro, aqui para nós cristãos, para nós que descendemos ou que herdamos esse tronco, digamos, judaico-cristão, temos aqui um desses primeiros esforços, como falávamos pela manhã, do ser humano por compreender a Gênese, por compreender a sua origem, a origem do mundo, por compreender o universo que o cerca, o céu, a terra, enfim. Tínhamos ali, claro, encapsulado um elemento simbólico, todo um roteiro, todo digamos, um estímulo a essa busca, que é a busca fundamental de todos nós. Estudarmos ou meditarmos sobre a Gênese é, na verdade, estudarmos e meditarmos sobre os grandes questionamentos que movem o espírito humano. E que, enquanto não possuir as respostas a esses questionamentos, estará ele inquieto. Enquanto não captar, não sentir, não vivenciar o homem, a sua origem, a sua destinação, os seus potenciais, enquanto não aprofundar a sua relação com o Criador, aquele que é o princípio e o final, o alfa e o ômega de tudo, nós estaremos ainda inquietos. Como já dizia Santo Agostinho nos seus comentários, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Repousar no sentido de criar essa estreita intimidade com o Criador, entender o nosso propósito, o nosso objetivo divino e vivenciar isso. É isso que move a criatura humana desde as mais remotas eras. Buscar as respostas fundamentais, o porquê existo, porquê estou aqui, para onde vou, de onde vim, qual a finalidade da vida. Essas perguntas o têm motivado. E em todos os tempos, missionários, trabalhadores têm vindo trazer, digamos, a sua pecinha desse grande quebra-cabeça que compete a todos montar e solucionar. Então nós temos nesse texto uma primeira referência do que seja esse céu e terra criados por Deus. E desde então, a partir disso, o ser humano começou a aprofundar essas suas reflexões. O que é esse céu? E o que é a terra em que vivia? O que era aquilo que olhava à noite? O que era aquilo em que pisava? E, naturalmente, as respostas estavam sempre condizentes com a capacidade do indivíduo e da civilização da época. É assim que, por muito tempo, dada a nossa alimentação, dado o nosso pouco desenvolvimento científico, na ciência material propriamente dita, como também científico na ciência espiritual, dadas essas condições, a nossa
interpretação ou nosso entendimento dessa simples frase foi, por muito tempo, bastante distanciado da realidade que hoje nós temos. Por muito tempo, acreditou o ser humano que o céu, ou que aquilo que olhava à noite, o firmamento, era como se fosse realmente algo fixo que ali estivesse, onde Deus houvesse pontuado alguns pontinhos de luz para iluminar a noite. Daí surge, inclusive, a palavra firmamento, algo que estava ali parado, fixo. Para além desse firmamento, existiriam os outros céus, na compreensão antiga, 7 céus, que seriam, digamos, as gradações dos espíritos ou dos seres criados segundo a sua proximidade de Deus. E a Terra, por muito tempo também, dada a nossa incompreensão, foi o centro do universo. Criada, sabe-se lá como, por Deus, num processo de mágica, e sempre seria ali o centro das atenções do Criador. Todo o universo haveria de girar em torno daquela Terra. Assim eram as nossas compreensões antigas. Mas como falávamos pela manhã, o progresso é uma lei divina. E só o tempo e o trabalho de muitos e muitos corações, amparados pela espiritualidade, viria aos poucos a explicar melhor o que é realmente o céu, que aqui está descrito, e o que é realmente a terra. Como é o processo de gênese, que aqui foi descrito de maneira metafórica, de maneira simbólica. O desenvolvimento da ciência material, por um lado, viria a dar o seu contributo no entendimento do que era essa terra e o que era esse céu. Por outro lado, o desenvolvimento da ciência espiritual, sobretudo com o espiritismo, com o seu método de experimentação por meio da mediunidade, viria também complementar essa busca por entender melhor essa Gênese. Por isso dirá Kardec, no capítulo 4 do livro A Gênese, o papel da ciência na Gênese, eram essas as duas chaves sem as quais o ser humano não saberia, ou não teria condições de acessar efetivamente o conteúdo que ali está, de entender melhor o que é essa Gênese, o que é a criação divina, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Então, os séculos é que foram fazendo esse trabalho, claro, com o esforço humano de buscar. Alguns indivíduos foram trazendo contribuições na ciência, com seus estudos, com suas análises. Outros, contributos na filosofia e na religião, de modo que, juntando essas peças, a gente fosse renovando aos poucos a nossa visão do que seja céu e terra. Entendendo melhor um pouco a frase de Jesus também. Como a dizer, muitas compreensões de céu e terra vocês terão, até que possam efetivamente entender o que são as minhas palavras. Ou o que estavam ali gravado realmente nas Escrituras. Porque aprendemos também que muitos dos textos das Escrituras, há ali por trás a inspiração divina, nos profetas, em Moisés. O próprio Emmanuel nos fala, quando no livro O Consolador fala dos profetas, das suas predições, fala-nos que eram diretamente inspirados por Jesus, porque em última instância, ele é o coordenador de todo esse processo evolutivo da Terra. Recebeu essa incumbência de Deus e em cada tempo, segundo as condições dos indivíduos e das civilizações, vai ele trazendo novos conhecimentos a fim de renovar nas consciências a ideia de céu e de terra. Então a gente pode fazer aqui um caminho, uma linha do tempo, percebendo como que essas ideias foram se transformando. Como que, a partir, como vimos pela manhã, primeiramente do advento da ciência, nós começamos a ter uma nova ideia do que era aquela Gênese. Porque antes acreditávamos o quê? Deus, como um mágico, num estalar de dedos, fez a Terra. Terra que seria o centro do universo, digamos, o objetivo da solicitude de Deus, centrado na Terra, e assim teria criado a Terra nesse processo, digamos assim, quase que num processo mágico. Assim também os céus. Mas essa compreensão nossa foi sendo renovada quando apontamos os nossos telescópios aos céus. E podemos perceber que aquele firmamento que julgávamos existir, não existia. Claro que essas revelações foram pontuadas no tempo. Os egípcios já vimos algumas revelações nesse sentido, mas mais propriamente ali
antes do iluminismo, é que começamos a, digamos, devassar melhor esse céu, para compreender que não estávamos sozinhos, que a Terra nada mais era do que um grãozinho de poeira no infinito da imensidão da criação divina. Então o céu agora deixou de ser aquele firmamento rígido e passou a ser visto agora como o infinito. A partir dos estudos que a astronomia vem nos trazendo, ampliando cada vez mais para nós a ideia do que seja a criação divina do ponto de vista material. Sabemos hoje, com os recursos que temos hoje, que das galáxias, ou do universo visível, aquele que nós conseguimos abarcar com os nossos instrumentos, nós conseguimos contar da ordem de quantas galáxias? Alguém chuta? Sabemos hoje, com os recursos que temos no universo visível que conseguimos abarcar, que existem da ordem de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia, em média, pensando aqui na nossa Via Láctea, com 200 bilhões a 300 bilhões de estrelas. Cada uma dessas 2 trilhões. Sem contar os planetas que orbitam essas estrelas, os chamados exoplanetas, cuja descoberta é bem recente e que só agora a gente está conseguindo aprofundar nesse estudo. Porque antes não acreditávamos, ou não se concebia a existência desses planetas para além do sistema solar. Então veja como foi, por meio da ciência, sendo renovado esse nosso entendimento do que era céu. Antes pensado um firmamento, antes pensado algo fixo, sendo a Terra o centro do universo, agora a gente percebe que não há acima, não há abaixo, não há colocação, pelo contrário, há apenas imensidão que nós sequer conseguimos abarcar. Do mesmo modo a Terra. O nosso entendimento acerca da formação da Terra foi sendo transformado. Não mais uma criação mágica em que todos os seres foram feitos por Deus num estalar de dedos, não. Uma criação que demandou aí milhões, bilhões de anos para se processar, a fim de que o primeiro ser vivo pudesse aqui habitar. Nós tivemos mais de 3 bilhões de anos de preparação. Num processo lento, laborioso, de muita paciência, digamos assim, da natureza, a fim de que se criassem as condições adequadas para os seres vivos aqui poderem habitar. Então a nossa ideia do que era a Terra também foi sendo renovada, do ponto de vista material, pelos recursos e descobertas que a ciência material nos trouxe. Entendemos que os seres não se formaram no estalar de dedos, pelo contrário, existe uma cadência, uma sequência, desde os seres mais simples, unicelulares, até o processo de irem ganhando complexidade, até chegarem, ou até chegarmos a esse corpo que hoje nos utilizamos para facear a evolução aqui na Terra. Quantos bilhões de anos estão consolidados nessa máquina? Qual não foi o processo de elaboração trabalhado pacientemente pelo Criador e os seus prepostos, a fim que tivéssemos hoje essa máquina tão perfeita, que nós sequer conseguimos mensurar. Nós sequer conseguimos mensurar ou medir o valor que isso tem para o nosso processo evolutivo, e que tantas vezes, por nossa negligência, nos descuidamos, o maltratamos, o ferimos. Porque não fosse a nossa rebeldia ante as leis divinas, valorizaríamos muito mais essa máquina, cuidaríamos dela com zelo, como se fosse algo precioso, que nos permite consolidar e conquistar o verdadeiro tesouro que nos é dado conquistar, as conquistas da alma. Nós não temos dimensão, por exemplo, num simples corte. Quando você faz um simples corte na sua mão, quantos recursos são mobilizados sem que você tenha que pensar a fim de fechar aquele corte? Quantas proteínas não atuam num processo em cadeia para poderem se mobilizar e então fechar aquele corte? Algo simples, mas a gente não medita o quanto de sabedoria divina foi necessário, quanto de tempo foi necessário a fim de consolidar esse mecanismo simples do seu corpo. A gente não imagina que máquina seja essa.
Então a ciência veio, por um lado, renovando essa nossa compreensão de céu e de terra. Mas a ciência espiritual também veio dar o seu contributo. Veio nos explicar melhor quais eram aquelas palavras que estavam lá no Gênesis bíblico. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, o que está por trás disso em sentido espiritual. Como Deus cria, como Ele atua, como os seres, os seus prepostos atuam. Porque do ponto de vista espiritual, nós tínhamos um problema naquele texto. O texto que era, digamos, a base do monoteísmo, da primeira religião, digamos, oficialmente monoteísta do mundo, já trazia em seu primeiro versículo a palavra Deus no plural. No princípio, formou, o verbo barar, não é necessariamente criou, mas talvez a tradução melhor seja formou, moldou, modelou deuses, o céu e a terra. Como entender isso? Como conciliar o monoteísmo com essa visão de Deus que está ali no plural? Vem então a doutrina espírita e antes disso o evangelho, nos trazendo mais pistas, mais informações que nos ajudam melhor a compreender isso. Primeiro, João Evangelista, por exemplo, no capítulo 1 do seu evangelho, que começa dizendo, no princípio havia o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era divino. Quando começa o seu texto com no princípio, o mesmo início do livro Gênesis, João está nos dando uma pista, está dizendo, vamos voltar àquele texto para entender um pouquinho melhor o que está dito ali. No princípio existia um verbo, e esse verbo ao longo das escrituras vai sendo identificado com um ser, como está lá também em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 em diante, quando fala da sabedoria. Um ser que, no princípio das coisas na terra, estava ao lado de Deus, estava junto de Deus. E João complementa, por meio dele tudo que existe foi feito, e sem ele nada do que existe, existiria. Como a nos dizer, ou nos dar uma pista a mais de que aqueles deuses lá no plural, na verdade não se referiam a Deus, o Criador. Se referiam a prepostos, a seres que atuavam em seu nome, moldando o céu e a terra. Moldando o céu e a terra. Estava reservado ao Espiritismo complementar ainda mais esse entendimento. Como, por exemplo, Emmanuel, André Luiz e a própria Revista Espírita, que vão nos apresentar de maneira mais profunda os mecanismos da criação de Deus. Emmanuel, por exemplo, vai nos dizer, também no capítulo 1 do seu livro A Caminho da Luz, quando fala da gênese planetária, vai nos falar da comunidade dos espíritos puros, prepostos do Criador no sistema solar, cuja tarefa era conduzir ou aplicar, concretizar a vontade divina aqui no sistema solar, criando os mundos, desenvolvendo e cuidando e ajudando na evolução das humanidades encarnadas ou vivendo neste mundo. Os espíritos puros, o verbo do qual João já nos falava, a sabedoria do qual Provérbios já nos falava, os deuses, ou Elohim, do qual Gênesis bíblico nos falava. André Luiz vem e complementa ainda mais essa visão. No seu livro Evolução em Dois Mundos, também no capítulo 1, começa ele a nos falar dos co-criadores em plano maior, que já foi lembrado aqui hoje. Seres que, tamanha é a sua evolução, que já estão intimamente ligados com o Criador, de quem captam diretamente o pensamento. A sua função na criação, co-criar, mas em plano maior. Criar constelações, criar sóis, trabalhar no desenvolvimento das esferas espirituais em torno desses mundos. E aí a gente entende melhor o que está dito lá no texto. E entende melhor porque o verbo utilizado foi barar, que significa moldar, plasmar. Porque esses seres, no seu processo de criação, tinham uma matéria-prima, uma matéria primordial, que, segundo a sua vontade, era transformada nos outros tipos de matéria. Nos vários tipos de matéria, desde a mais densa, que podemos tocar, até a mais sutil. Todas elas, sabemos, derivam de um mesmo elemento primordial, o fluido cósmico universal.
que era para eles a matéria-prima da formação, do modelamento. Por isso, André Luiz também vai dizer nesse capítulo 1 do fluido cósmico. Plasma divino ou hausto do Criador é esse fluido onde nós todos estamos mergulhados como peixes no oceano. Constelações e sóis, seres e coisas vibram e vivem neste oceano divino, o fluido cósmico universal. Os espíritos co-criadores, portanto, em plano maior, o Cristo, o Verbo, esses Messias, como nos é falado também na Revista Espírita de fevereiro de 1868, têm essa tarefa. Recebendo o pensamento divino, que é o Criador por excelência, eles transformam, moldam esse fluido cósmico naquilo que é o objetivo do Criador, formando assim os planetas, os sóis, as constelações. Por isso, o versículo seguinte no Gênesis está: e a terra era sem forma e vazia. Veja a expressão, sem forma. Ela existia na mente do Criador, e os co-criadores deram-lhe forma, deram-lhe vida, deram-lhe complexidade. Veja como o texto enriquece. Uma simples frasezinha agora se renova ao nosso olhar, a nossa compreensão do que no texto eram aqueles céus e aquela terra é outra. A terra agora representa para nós o elemento material. Os céus agora podem representar para nós o elemento espiritual. Ligando esses dois, nós temos o fluido cósmico. E acima disso tudo, nós temos Deus. O que nos remete à questão 27 do Livro dos Espíritos. Quando falam ali os Espíritos da Trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Deus, céu e terra. São os três elementos primordiais, já descritos há 4.000 anos para nós. Faltavam-nos elementos para compreendê-los, para julgá-los num sentido maior. E esse é o trabalho dos séculos, o trabalho da ciência de um lado e o trabalho do espiritismo do outro. A ciência dedicando-se a desbravar para nós esses céus materiais, os mundos físicos que aí existem, semeados ao longo do infinito, por todo o infinito, em abundância. Explicar para nós a origem da Terra, o que ela é, as suas características, a sua geologia, a biologia, a física, a química, enfim. A ciência dedica-se a estudar o elemento material, simbolizado no texto pela Terra. A ciência espiritual, por outro lado, dedica-se a estudar os céus, o mundo espiritual, o elemento espírito, a alma e todos os dobramentos disso, as leis morais, as leis espirituais, a mediunidade, a inter-relação entre esses dois, céu e terra, enfim. A gente percebe que temos aí já, desde aquele tempo, a ideia da Trindade, que só agora nos é dado compreender de maneira mais profunda. E que as palavras de Jesus têm sido, ao longo de todo esse tempo, norteadoras. Porque embora todo esse avanço, as palavras de Jesus permanecem tão atuais quanto antes. Porque agora também nós as entendemos de maneira mais aperfeiçoada. Quando Jesus diz que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão, quer ele nos dizer que o que ele veio nos trazer era a expressão da verdade. E sendo a verdade imune à ação do tempo, ela jamais haveria de passar. Haveria de passar, sim, as compreensões que nós construímos em cima das palavras de Jesus. Porque por muito tempo, em cima dos ensinos de Jesus, nós criamos um céu imaginário, que seria uma região no espaço onde ali estariam os bem-aventurados. Por muito tempo, pelas palavras de Jesus, nós criamos ilusões acerca do que fosse a terra e o céu. Isso tudo haveria de passar, porém não as palavras do Cristo no verdadeiro sentido que traziam desde sempre. Porque elas são a expressão da verdade. Por meio delas, por meio de Jesus, o próprio Criador falou conosco, dando-nos esse norte no processo evolutivo. Por isso irá dizer Allan Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que as palavras de Jesus não passariam porque são a verdade. São não apenas a salvaguarda da vida celeste, ou seja, ensinam-nos não apenas a compreender o mundo espiritual, a vida espiritual, e a como galgar os degraus da evolução espiritual, como também são a garantia da estabilidade, da tranquilidade e da paz na vida terrestre. As palavras de Jesus aplicam-se ao céu e à terra,
claro, nessa nova compreensão que o Espiritismo nos traz. Por isso elas nunca passariam, porque representam a expressão da verdade para nós na Terra. É o que nós aprendemos também com o livro de Emmanuel, intitulado Emmanuel, o primeiro livro dele, quando nos fala lá no capítulo 5, quando ele nos fala acerca da ascendência do Evangelho, mostrando-nos a condição de Jesus como esse responsável em todos os tempos pela evolução das civilizações terrestres e que semeou, segundo os tempos e as capacidades de cada um, novas compreensões acerca do universo, acerca da vida, acerca do entendimento das suas próprias lições. É isso que quer nos dizer esse texto. Então, o Kardec comenta isso para nós, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 18, quando fala do céu, e ele vem fazer então essa viagem conosco, essa caminhada aí por essa linha do tempo, mostrando a evolução do pensamento da criatura humana acerca do universo, do mundo espiritual e do mundo físico em que ele se encontra. E Kardec diz assim: a revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade. E Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Então, essa mudança do entendimento de céu e terra foi proporcional à evolução dos seres. Quando já tinham condição de acolher na alma, quando aquilo lhes seria um novo estímulo de progresso, aquelas novas ideias. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Então somos nós mesmos que voltamos, os que ontem tínhamos aquelas concepções, para hoje alargá-las. Por quê? Com a evolução a nossa alma ganha em amplitude, em abrangência de pensamento. Nós ganhamos, digamos, em espaço interior para acolher novas ideias, mais condizentes com a grandiosidade de Deus e da sua criação. Então nós voltamos ao longo dos séculos para atualizar a nossa visão de céu e de terra, de mundo espiritual e de mundo material, da vivência espiritual como da vivência aqui no mundo físico. Céus e terras passarão, céu e terra passarão. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Como falar para aquele indivíduo lá atrás, olha, tem 2 trilhões de galáxias, em cada uma delas você tem da ordem de 200 bilhões de estrelas. Como falar para o indivíduo lá atrás, nós, com a nossa mente ainda muito estreita, a distância que nos separa dessas outras estrelas ou galáxias, a que está mais perto de nós, 4 anos-luz. 1 ano-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Quanto percorre a luz em 1 ano? Em 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Quando você fala 1, a luz já deu 7 voltas na Terra e um pouco mais. Agora multiplica isso por 60, você tem 1 minuto. Multiplica por 60 em 1 hora, multiplica por 24 em 1 dia, multiplica por 365, você tem 1 ano-luz. Da ordem de 9,5 trilhões de quilômetros. Em outras palavras, se você entrasse numa nave que viajasse à velocidade da luz, o que é difícil, porque tudo que tem matéria não pode alcançar a velocidade da luz, já nos disse Einstein, então nós temos que viajar num outro tipo de matéria, ou de um outro jeito, mas enfim, se entrássemos numa nave como essa, gastaríamos 4 anos para chegar na estrela mais próxima de nós. Viajando à velocidade da luz, que é muito, muito, muito acima de toda a velocidade que a gente alcançou com o foguete mais poderoso que nós temos atualmente. Mas existem estrelas e galáxias que distam de nós, das que conhecemos, 13 bilhões e meio de anos-luz.
Ou seja, nem viajando 13 bilhões e meio de anos na velocidade da luz você chegaria nelas. Como que vai falar isso para o indivíduo lá? Que está vivendo ainda nas cavernas. Que está ali numa manifestação de sociedade ainda tão primordial, ainda tão primeva. Era preciso tempo para largar a nossa consciência a fim de acolher uma ideia tão grandiosa. Tanto da vida e do universo, como do nosso próprio Pai Criador. Não comportávamos lá atrás a ideia de um Criador que fosse tão grandioso, por isso o humanizávamos tanto. Mas o tempo tem nos ensinado a desumanizá-lo, a fim de vê-lo cada vez de maneira mais condizente com o que realmente ele é, embora ainda muito distantes do que Deus realmente seja. Mas Kardec prossegue. Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Do Gênesis, né? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço? Não tem para cima no espaço, não tem para baixo, não tem para o lado. Isso é um referencial nosso, muito vinculados ainda à materialidade, mas é difícil para nós abstrair a tal ponto. Só o tempo vai nos dando recursos para fazê-lo. Que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber, depois da morte, uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? O céu e o inferno, como compreendimos anteriormente? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, ou seja, muito vinculados ainda à nossa materialidade, o nosso pensamento não conseguia se abstrair daquilo que toca aos sentidos para pensar no sentido mais abstrato, era-nos difícil. Era preciso restringi-lo, não compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista, para largá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Então, assim está para nós aqui apresentado essa primeira ideia acerca dessa frase de Jesus. Esse céu e essa terra que vão sendo atualizados no entendimento humano na medida em que progride. Inclusive, as lições do Cristo servindo como balizas, norteadores para esse progresso e esse novo entendimento, agora complementadas ou revivificadas pela doutrina espírita, pela ciência espírita. Esse é um dos primeiros pontos que gostaríamos de abordar, mas há um outro sentido nessa fala de Jesus que por vezes nós não pensamos. Do ponto de vista individual de cada um de nós, esse céu e essa terra que passarão podem ser entendidas num outro sentido. Porque cada um de nós, consciência, está num patamar de evolução. E nesse patamar de evolução nós caminhamos entre um limite superior e um limite inferior. Entre um céu e uma terra. Cada um de nós já tem, na condição espiritual em que está, alguns valores já consolidados, alguns valores já construídos. Ao passo que cada um de nós tem ideais, metas a serem alcançadas, que variam segundo a condição evolutiva de cada um de nós. Então, cada um de nós vive entre uma terra e um céu. Cada um de nós vê o universo segundo o patamar que nós atingimos. Para muitos, o céu ainda será aquela compreensão antiga, daquele espaço, daquela região. Para outros, o céu já é entendido de uma maneira mais profunda, como esse estado de espírito que a criatura conquista e que leva consigo por onde for. Enfim, cada um de nós, no patamar em que está, tem um céu e uma terra. Um conjunto de valores já consolidados, já sedimentados, e um conjunto de metas, ideais a serem buscados. Na medida que vamos progredindo espiritualmente, crescendo,
esse céu vai sendo atualizado, assim como essa terra. Novas conquistas vão sendo sedimentadas e passamos a pisar em um novo patamar evolutivo. E agora, pisando nesse novo patamar mais elevado, enxergamos um novo céu. Mais alto, mais abrangente, mais profundo. Nessa fala de Jesus, portanto, há ali uma síntese, um resumo do processo evolutivo de todas as consciências na Terra. Cada uma no seu patamar, mas todas sob a tutela do Cristo. Porque embora mudem esse céu e mudem essa terra, as palavras de Jesus permanecem. Porque Jesus fala aos espíritos em todas as condições evolutivas na terra. Todos aprendemos com ele. Desde aquele que está no começo ainda, aquele que já está mais adiantado, tem em Jesus ainda um referencial. Tem com ele ainda, no seu evangelho, um céu a ser buscado e uma terra já conquistada. Então é como se Jesus perpassasse todos os níveis, todas as gradações, as suas lições respondem a todos os patamares, no nível de compreensão em que estão. Cada consciência no patamar em que está, ao ler o evangelho, as palavras de Jesus, extrai dali o que precisa, no estágio em que está. Quando cresce, amadurece, tem uma visão mais profunda das mesmas palavras de Jesus e segue, portanto, crescendo agora com novos ideais. É isso que está dito, por exemplo, na fala de Jesus, curtinha e que muitas vezes nos parece utópica, quando Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. E a gente fica a pensar, se Deus é a perfeição absoluta, como é que Jesus nos coloca como meta a perfeição absoluta? Como é que Jesus nos coloca como patamar, o Criador, que é a perfeição absoluta, como meta a ser buscada? Pode o relativo alcançar o divino, o absoluto? Mas há uma pista nessa fala que nos dá todo um novo entendimento. Porque, claro, Deus é sempre o referencial de todas as perfeições. Deus é o máximo em tudo. Deus é a perfeição em tudo. Então, Deus não é justo, Deus é a justiça. Deus é a bondade. E nós podemos ter esses atributos em nós em grau relativo. Podemos buscar ser justos. Podemos buscar desenvolver a bondade. Assim sucessivamente. Por isso Jesus diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O pronome aqui utilizado nos diz tudo. Porque Jesus, ao se referir a Deus no Evangelho, ora ele se refere como vosso Pai, ora nosso Pai, ora meu Pai. O que ele quer nos ensinar com isso? Há uma perspectiva aqui. Quando ele diz meu Pai, ele fala de Deus como ele o entende, que para nós é algo inconcebível ainda. Quando ele diz nosso Pai, ele diz daquilo que nós já partilhamos de entendimento dele. Mas quando ele diz vosso Pai, ele está falando do entendimento de Deus que você tem na condição em que está. Esse entendimento é o ideal que você precisa buscar de perfeição. Então ele cria, digamos, um eterno ciclo. Porque o Espírito está num patamar. Nesse patamar ele enxerga Deus assim. Quando ele enxerga Deus assim, aquilo estabelece para ele uma meta a ser buscada. Eu enxergo Deus apenas o Deus da justiça ainda. Então minha meta agora é buscar ser justo. Mas no processo por buscar ser justo, eu me aperfeiçoo. Eu cresço. E passo a enxergar agora Deus num novo patamar. Passo a perceber que não é só justo, é misericordioso também. Então agora eu tenho um novo céu a ser buscado, segundo a compreensão de Deus e que tenho naquele estágio. Por isso é sempre o vosso. No patamar em que você está, você enxerga Deus como justo? Então busque a justiça. No caminho por buscar a justiça, você entenderá que precisa de mais alguma coisa. E assim infinitamente, porque nunca se esgotam as perfeições de Deus. Então Jesus criou um loop infinito. Sempre, para o Espírito, na condição em que ele estiver, existirá algo a buscar. Porque o que nos distancia de Deus é sempre o infinito. Entre as nossas conquistas e a perfeição divina, há sempre algo novo a realizar. Por isso, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, não o meu. Ele não poderia nos passar como referencial o dele, porque estamos ainda muito distantes. Então ele diz para cada um de nós, o vosso. É a mesma ideia.
Quanto mais eu cresço, mais eu consolido um novo patamar de entendimento, uma nova terra, mais eu tenho um novo céu, porque enxergo de maneira mais abrangente a lei divina. E perpassando tudo isso, ou inspirando todo esse processo de todos os seres na terra, o Cristo de Deus. O Espírito que tem essa tarefa. Aí a gente entende melhor uma passagem que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Nosso querido Asclépios, que aparece lá em nosso lar, era um espírito que, para aparecer em nosso lar, tal era o nível de desmaterialização dele, precisa-se de médiuns de materialização. Ele aparecia dentro de um quadro, só o tronco, daqui para cima. André Luiz é até chamado a fazer ali a grama da paisagem, que fica uma graminha meio feia assim, e o benfeitor pede para ele refazer. Então aparece ali Asclépios, como se fosse um sol, ele se aproxima e eles veem que era um espírito. E ele traz embaixo do braço um conjunto de pergaminhos. Ele vinha de esferas superiores para instruir aqueles trabalhadores nas tarefas que tinham que realizar na terra. Estavam ali 4 dirigentes de grupos. Então vai um de cada vez. Fala ali toda a problemática, Asclépios ouve ali com serenidade, com paciência. Ao final de cada uma das falas, ele retira esses textos debaixo do braço e lê. Quando ele lê o quê? O mesmo texto que a gente lê aqui. Os versículos do Novo Testamento. O Evangelho do Cristo. Como a dizer que aquele era para ele também o material de estudo. Agora, em que nível? Em que profundidade? Quais eram o céu e a terra que ele viam? Será que eram iguais aos nossos? Não. Mas o que isso quer nos representar, senão isso, que na terra, todos os que aqui estamos sob a tutela do Cristo. E os seus ensinamentos, as suas palavras, que são as palavras divinas que ele nos trouxe, percorrem ou perpassam todos esses níveis ou gradações evolutivos. Cada um de nós, portanto, tem um céu e uma terra, mas as palavras de Jesus servem ou se aplicam a todos nós, independentemente da condição em que estejamos. O que, de certo modo, Calderaro também vai nos ensinar no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, Casa Mental. Quando diz lá, ou fala lá a respeito dos 3 cérebros, na verdade são um só, mas as 3 características, superconsciente, consciente e subconsciente. O subconsciente é onde vivem ali os hábitos e automatismos, isto é, o que eu já consolidei no meu espírito, a terra. No superconsciente vivem ali os ideais e as metas superiores a serem alcançadas, o céu. E onde nós laboramos, no esforço e na vontade, é o campo do consciente, é onde estamos aqui trabalhando. Então é a mesma ideia que está ali também, numa outra abordagem, numa outra analogia. Asclépios, portanto, encerrando a sua fala, vem dizer, e isso está grafado lá no capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna, à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da terra. Quanto mais o espírito vai se conscientizando dos seus deveres, ele vai percebendo que o referencial a ser buscado é sempre o Cristo, independentemente do patamar em que ele esteja. O referencial é o Cristo. Cada espírito, prossegue ele, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Ou seja, cada um de nós é um mundo por si, com um céu e uma terra específicos, com as suas leis características. Mas apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Ele abarca a todos. André fica tão impressionado com Asclépios que pergunta para o benfeitor que estava ali do seu lado, mas esse deverá ser o nível mais elevado que um espírito pode atingir? E o Cornélio, se não me engano, o benfeitor que estava com ele, dá uma risadinha e fala assim, não, André, Asclépios, sim, já avançou, alcançou esferas da terra, que nós sequer conseguimos compreender. Onde não mais existe a forma como a concebemos, mas ele ainda é um espírito da terra. Um espírito da terra que almeja o quê? Qual é o céu dele? Ser um espírito representante da terra nas comunidades de Saturno e de Júpiter. Os espíritos que lá estão, por sua vez, almejam o quê?
serem representantes do sistema solar lá na governança do sistema solar. Aqueles que lá estão na governança, por sua vez, almejam o quê? Serem representantes do nosso sistema na galáxia da qual fazemos parte, e assim sucessivamente até o infinito. Quanto mais galgamos os degraus da evolução, mais as metas que nos competem de evolução se ampliam, se aprofundam. Por isso dirá também o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do dever, lá no capítulo 17, item 7, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma, na medida em que o ser ascende nos degraus da evolução. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Então, no patamar de consciência aqui, você tem um nível de deveres. Subindo mais um degrau, você tem um dever ampliado. Subindo mais um degrau, seus deveres se ampliam, porque a sua compreensão de Deus e do universo, do céu e da terra se ampliam. E, naturalmente, isso implica em novas obrigações, em novos deveres. Na definição que Emmanuel traz de dever, no livro Pensamento e Vida, capítulo 21, a região moral de serviço, onde somos constantemente alertados pela consciência. Quanto mais expandida a consciência, mais o dever que lhe compete. É isso que está aqui sendo nos dito também de maneira simbólica. Céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus não. Elas são o fio condutor que unem a todos no mesmo processo pedagógico na Terra. Até que, aprendendo isso, possamos subir para um novo nível agora em plano coletivo. É como se nós víssemos toda a escada de Jacó. Em cada degrau, uma terra, algo já sedimentado e um céu. No dia que todos nós, enquanto coletividade, ascendermos a um novo patamar, a terra como um todo irá também para um outro patamar de céu e de terra. Porque a coletividade terrestre terá amadurecido para um novo estágio da evolução. É o que Jesus diz em Mateus 5,18, quando fala assim: até que passem o céu e a terra, nenhum tio das minhas palavras passarão, até que tudo se cumpra. Ou seja, só entraremos em termos coletivos num novo estágio evolutivo, um novo céu e uma nova terra, quando cada um de nós, em particular, compreender e aplicar tudo o que já temos de recursos por agora. O que nos aguarda depois, não sabemos. Mas esse é o plano para agora. Entender e aplicar o que o Cristo nos trouxe. Na mensagem de Emmanuel também traz isso ele numa outra forma. No livro Vinha de Luz, 174, Plataforma do Mestre. Não sabemos o que o Cristo fará da terra redimida, mas sabemos o plano para agora, é redimir o ser humano. Ele comenta o versículo em que está dito: veio libertá-los dos seus próprios pecados. Então o objetivo que nos compete agora é, com o auxílio do Evangelho, libertando-nos dos nossos desatinos, da nossa ignorância, podemos então purificar a terra, a fim de que a terra se encaminhe também a um novo patamar, que sabemos ser o mundo de regeneração. Esse é o objetivo. Coletivamente, todos iremos agora galgar esses degraus, alcançando uma nova etapa da nossa evolução enquanto orbe, enquanto coletividade, enquanto humanidade terrestre. É isso que está ali nos é ensinado. E é por isso que no último livro da Bíblia, Apocalipse, nós temos uma fala de Jesus que nos remete àquele primeiro livro, àquela primeira citação que aqui nós fizemos. Lá no capítulo 21 do Apocalipse, João, inspirado pelo Cristo, ou a voz do Cristo por meio de João dirá: eis então que vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Já passaram tanto no sentido de compreender, do ponto de vista material, o que é o mundo que nos cerca, o que é o planeta em que estamos encarnados, o que é a infinitude da criação divina, com as suas várias moradas físicas, mas também já melhoramos no sentido de entender as várias moradas espirituais. Há muitas moradas na casa de meu pai, em geral associamos apenas aos planetas, mas cada estágio desse não é uma morada mental que tem o seu porão, que tem o seu telhado e que tem ali o plano térreo.
Então, quando nós todos coletivamente tivermos ultrapassado isso, entraremos em nível da terra, num novo céu e uma nova terra. Também sob a orientação de Jesus. O que nos aguarda em termos de conhecimentos novos, sequer podemos imaginar ainda. Mas temos muito o que fazer por agora. Estejamos, portanto, atentos com o que nos compete agora. Meditemos cada um de nós qual tem sido a minha terra, o que já efetivamente consolidei. E meditemos, mais do que tudo, qual tem sido o meu céu. Quais são as metas e valores que me norteiam, porque é segundo esse céu que nós encaminhamos a nossa vida. É segundo essa compreensão que o Evangelho nos descortina, que nós orientamos a nossa vida aqui. Esse entendimento mais aperfeiçoado do que nos aguarda, da nossa destinação, repercute na nossa vida cotidiana, trazendo novos valores, novas buscas, novas metas. Por isso, Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, quando abre para nós essa visão abrangente que o Espiritismo traz da vida e do universo, finaliza, na última parte da sua obra, com o caminho reto, como a dizer, todo o que veio antes, todo o conhecimento científico, filosófico, não alcançará o seu fim, a sua finalidade última, se não resultar em nossas vidas num caminho mais reto. E numa vida mais harmonizada com essas próprias leis que Jesus veio nos descortinar. É isso, portanto, a nossa maneira de compreender essa fala de Jesus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. E o tempo tem nos mostrado isso. Cada civilização que voltou às suas costas para as lições do Evangelho, que não são lições proselitistas, pelo contrário, são universalistas. Todas as nações, civilizações que não estabeleceram a sua solidez nas leis divinas do amor, da bondade, da caridade, do perdão, feneceram. Tudo o que passou pela terra até hoje e não se harmonizou com a lei divina é hoje história. E tudo que hoje existe e não se harmoniza ainda com essas leis será história. Porque só constrói efetivamente algo sólido, perene, duradouro, quem constrói sobre a rocha dos valores espirituais, sobre as palavras de Jesus, como ele mesmo nos disse ao encerrar o seu Sermão do Monte. Aquele que ouve estas palavras e as pratica, consolida então uma obra perene. Isso vale para os indivíduos, cada um de nós, isso vale para as civilizações. Porque senão o tempo continuará fazendo esse processo de renovação, arrancando todas as plantas que ele, Deus, não plantou. Meditemos, portanto, com a luz que a doutrina espírita nos traz, em que patamar nós estamos. E no patamar em que estivermos, investamos nisso, porque na caminhada enxergaremos outras obrigações que antes não entendíamos. Uma luz nova se fará em nosso olhar com novas obrigações, e estaremos então nos aproximando daquilo que é o ideal. Estaremos caminhando efetivamente inspirados pelo Mestre. Jesus teve essa incumbência de trazer essas palavras divinas para que, uma vez no solo do nosso coração, quando cultivadas, pudessem frutificar. Porque é da lei divina que as suas palavras alcancem a sua finalidade. Como diz poeticamente Isaías, no seu capítulo 55, lá no item 10 e 11, Isaías diz, simbolicamente falando ali, Deus falando por Isaías, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não retornam, antes fazem frutificar, fazem brotar, dão semente ao semeador e pão ao que come, assim também as minhas palavras. Não descem sem que alcancem a sua finalidade, sem que voltem a mim, antes tendo cumprido a tarefa para o qual foram enviadas. Por meio do Cristo, essas palavras nos foram enviadas e permanecerão conosco até cumprirem a finalidade para a qual foram expressadas. Como diz lá no texto da criação, e Deus disse, haja luz. Isso vale para o universo, mas isso vale, sobretudo, para cada um de nós. Que possamos, então, como disse Jesus, fazer brilhar a nossa luz, a fim de efetivamente construir individualmente e coletivamente essa nova terra que tanto ansiamos e que tanto temos trabalhado por. Que possamos investir nisso sob o amparo de Jesus. E então as suas palavras não serão mais palavras, serão vida
em nós mesmos. Seremos como Ele, ainda que em menor escala momentaneamente, o Verbo, por meio do qual Deus poderá também inspirar e despertar outras consciências para novos céus e novas terras. Que Jesus nos abençoe a todos nessa jornada em busca do céu em nós.